Fala galera, estamos aqui para mais um Wolfcast, dessa vez em Caruaru. Como vocês sabem, a gente tem um podcast itinerante, né? A gente roda o Brasil todo gravando. E dessa vez estou para um muito especial com um dos clientes mais antigos que a gente tem aqui na empresa. Um dos primeiros e-commerces que eu peguei. Na época o Wolf era só eu e mais duas pessoas, eu, o Lucas e o Maurício. E agora a gente está aqui para entrevistar esse cara que faz parte da história da Wolf, que a gente faz parte da história dele também. E como de praxe, eu não vou apresentar ele aqui, não vou apresentá-lo, vou deixar que ele se apresente. Fala pra gente, Rafa. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Conta aí tua história, como que tu veio parar aqui sendo essa referência em live shopping e vender lustre na internet. Fala, Augusto. Para mim, grande honra e um prazer inenarrável estar aqui agora nesse podcast contigo, né? A gente que, como você falou, eu faço parte da sua história, você também faz parte da nossa história, desde que a gente começou a construir essa história da Zig com o mercado de comércio eletrônico. A Wolf, sem sombra de dúvida, tem participação fundamental. Eu comecei a vender lustres, luminárias através de lâmpadas em 2010. Eu vendia na lâmpada chamada do carro. Em 2017, eu passei a profissionalizar esse movimento, montei uma distribuidora de materiais de iluminação em 2013 e em 2017 que eu montei minha primeira loja de varejo, ou seja, 2010 vendedor porta a porta, 2013 vendedor porta a porta mais de forma profissional, foi quando eu profissionalizei essa minha estrutura de atacadista de iluminação. Em 2017, primeira loja de varejo, 2017, que era a Atos era Elétrica Atos, Elétrica Atos antes de ser a Zig era Elétrica Atos, 2017. A primeira BM tua que eu peguei era Electric Atos, pô. Isso, 2017. E ali a gente começou a nossa história com varejo, né? Só que muito ainda incipiente, muito amador, muito acostumado ali com aquela venda que a gente era uma venda mais ativa, porque eu era representante comercial com Atos Representações, eu tinha a distribuidora com a Centro de Distribuição Atos, que eu fazia a venda indo até o cliente, né? Eu tinha os catálogos, colocava a mercadoria na mala do carro e eu fazia a venda ativa, a prospecção ativa de visitar cliente no porta a porta. E aí em 2017, quando eu venho para o varejo, o que acontece? Eu tenho que buscar estratégias de fazer com que o cliente venha até mim. É uma venda, digamos assim, mais passiva, mas que você pode buscar estratégias para fazer um comercial ativo ali para buscar. Não é um produto de necessidade primária também, né? Pois é, então a gente sofreu muito, assim, essa transição para quem começa no varejo e está acostumado com essa de você ir gerar essas oportunidades, eu senti um pouco de impacto. Eu digo, caraca, bicho, primeiro mês ali eu acostumado a um certo faturamento, mas quando eu abro minha primeira loja de varejo, um faturamento na época, R$30 mil. Eu tinha um aluguel de 4 mil, eu tinha uma estrutura toda de, bicho, isso aqui não vai se pagar nunca, né? Até que a gente começou a estudar. E aí em 2018, Augusto, uma pessoa me disse, cara, vende pela internet, porque na internet tu vai buscar o cliente onde ele estiver. Tu pode falar quem foi que falou isso? Foi um cara chamado Betão, um cara de São Paulo. Ele hoje, ele é muito forte no marketplace, ele vende aproximadamente uns 12, 10 milhões marketplace mês. E ele vende vários artigos, o principal produto dele é material mecânico com lavadora de pressão, com passadora de vapor. E esse cara naquela época, bicho, ele vendia na casa de 4 milhões mês. 6 anos atrás, né? Só internet. Isso antes da pandemia, né? Antes de tudo isso acontecer. E eu fiquei, bicho, sem acreditar no que aquele cara conseguia fazer, né, vendendo através da internet. E aí em 2018 comecei a me aprofundar, pesquisar sobre venda online. E encontrei o caso da Amazon, 2018, que era um grande case no mercado norte-americano, que naquela época ali, bicho, os caras já tinham um share de praticamente 50% do varejo online lá nos Estados Unidos. E eu percebi também que nessa mesma época a Magalu vinha crescendo de maneira exponencial aqui no Brasil, modelando a Amazon. Que eles faziam o quê? Eles já eram fortes no varejo ali, cada um dentro do seu país, e começaram a buscar estratégias e tecnologia de levar, através da experiência, né, alcançar o cliente onde quer que ele estivesse. Como? Internet. Eu disse, meu irmão, aqui tem alguma coisa. E aí em 2019 comecei a estudar, me aprofundar. 2020 veio a pandemia. Para mim, quando aconteceu a pandemia, eu já estava, digamos assim, um passo à frente da maioria dos varejos, porque a maioria dos caras ainda
tinham aquela sensação, não, daqui a 10 anos todo mundo tem que estar online, né? E de repente vem a pandemia. E muda tudo. E aí muda tudo. Esses 10 anos virou o presente e era como se fosse começar uma guerra. E na minha situação, em uma guerra eu já estava armado e os caras estavam ainda buscando alguma ferramenta, alguma arma ali para guerrear. Tu fez isso sem nem ter ideia que ia começar a realidade da pandemia, né? Sem nem ter ideia. Comecei em 2018 a estudar. 2019 comecei a me posicionar. Mesmo assim, em 2019, o faturamento médio na minha loja estava ainda na casa de 120 mil, ainda começando, mas já era um faturamento que fazia com que o negócio se pagasse. Isso tua loja física? Loja física. Só Nada tinha de loja e-commerce física. ainda. Nada de e-commerce. O meu e-commerce começou no segundo semestre de 2020. Tá? Ou seja, comecei com as Foi logo lives. que a gente entrou então, né? A gente entrou um pouquinho, um Vocês- ano depois, né? eu Um acho. ano depois, vocês entrou. entraram. E aí, Augusto, a gente começou, né? Quando veio a pandemia, veio esse boom do digital, a gente já estava com uma certa experiência, com um certo posicionamento, começou a tracionar muito rápido, a loja física começou a vender muito, a gente usava o digital como ferramenta. Cara, eu vendia tudo no digital, você tem ideia. Na segunda semana de pandemia, eu comprei um caminhão de álcool em gel, eu mesmo rodei anúncio e eu vendi um Foi caminhão mesmo, de álcool bicho. em gel. Nem sabia dessa, né? A gente vendeu em 15 dias, assim. Tomou bloco na conta, não? Nada, sem live shops. Não, bicho, todo mundo queria comprar álcool em gel. Acho que até o pessoal do Facebook tava comprando álcool em gel a gente lá. Então, naquela época, bicho, a gente usou, assim, de fato, aquela onda ao nosso favor. Assim, onde tinha oportunidade, a gente plugava alguma coisa relacionada ao digital. Lancei também uma escola de nutrição online Eu lembro. em junho de 2020, né? Ou seja, aonde eu tinha, digamos assim, acesso, canais que eu tinha acesso ali, eu saí montando negócios online, mas sem sombra de dúvida o principal deles foi o meu negócio, a minha loja, o meu varejo, né? Então, a nossa história com o digital foi essa, ou seja, a gente já vendia lâmpada em uma venda ativa, gerando as oportunidades indo no porta a porta, monta Super tradicional, né? super tradicional, monta um varejo, esse varejo precisa se pagar, eu entendi que no varejo eu preciso potencializar o desejo de compra do cliente, isso é o marketing. O pessoal fala muito marketing digital, né? É o mesmo conceito. Só que para mim, bicho, marketing, para mim não. Marketing é marketing, Marketing ponto. é marketing de qualquer lugar. Marketing é você potencializar o desejo de compra do cara. E marketing digital nada mais é do que usar as plataformas, as ferramentas que estão disponíveis no digital para fazer o marketing. E aí a gente começou a entender como fazer isso, como utilizar essas ferramentas, né? Eu diria, inclusive, que muitas das agências tradicionais dessa época, antes do pandêmico, ficaram no tempo. Eu vejo que hoje em dia, queria até tua opinião sobre isso, porque tu é o cara que já vem para essa geração do digital. Tu já usa muitas ferramentas para fazer o marketing através do digital. Só que eu percebi, Matheus, que uma galera, bicho, de agência tradicional ficou no tempo e continua lá, tá ligado? Tanto é que muitas empresas têm uma agência para fazer as mídias off e tem outra empresa para fazer o on. Queria até depois ouvir teu comentário sobre isso, como que tu se relaciona com essa galera, com essas agências, porque tu tem contas que fazem os dois, não tem? São as maiores, inclusive. Essa é uma boa ponderação, isso que tu tá trazendo. Tu falou primeiro de marketing digital, né? Muito se mistifica sobre o marketing digital. As pessoas acham que a gente faz mistério na internet. A gente tem as ferramentas, a gente tem as plataformas, e o grande benefício da internet é que a gente tem os dados muito à mão. Na minha opinião, esse é o grande diferencial do marketing digital comparado com o marketing tradicional. É que a coleta de dados ela acontece de uma forma muito mais automática do que do físico, né? Tipo, tu não consegue saber quantas pessoas passaram na frente de um outdoor e realmente compraram de ti. Então, a internet a gente tem superpoderes e a gente traz conceitos de marketing tradicional para dentro da assertividade que os dados dão para a gente alcançar o público certo. Então, o que eu percebo hoje das agências tradicionais, né, como a gente chama agência off ou na aceleradora, como é o caso da Wolf, é que nós temos trabalhos complementares. Antigamente as pessoas falavam que livro de papel ia sumir, né, com o surgimento das telas. E ano após ano a gente percebe um aumento da venda de livros de papel. Muita gente não se adapta e continua comprando livro de papel. A mesma coisa que o marketing offline não vai sumir, as lojas físicas não vão sumir, até porque isso é complementar. A Zig é prova disso. As maiores contas que a gente tem na Wolf são contas de empresas que têm ponto físico e que têm online. Então, na Wolf a gente não trabalha com off. Só que a gente tem contatos muito próximos com pessoas das empresas que atuam no marketing off deles. O que a gente percebe que acontece às vezes é que algumas empresas, como elas têm menor poder de investimento, elas optam por ir para o digital
e deixam o off um pouco de lado. A gente teve um case de uma... Eles são uma clínica de vacinação, uma rede de clínicas de vacinação de São Luís. E eles são só negócio local. E eles investiam muito pesado em off. E aí, quando a gente começou a mostrar para eles o custo que eles tinham para alcançar 1.000 pessoas na internet, eles deixaram de lado outdoor, deixaram de lado banner, folder, tudo. E começaram a investir em panfletagem digital. Só que qual era a vantagem disso? A gente conseguia ser muito mais assertivo com o público que a gente entregava o anúncio deles do que uma panfletagem, que a gente consegue filtrar o dado. E a gente conseguia alcançar muito mais gente por muito menos. Então, quem tem menos poder de investimento acaba transitando para o on. Mas o on e o off eles são complementares. Então, a ideia que eu tenho é essa, né? A visão que eu tenho. A agência de marketing tradicional ela só fica para trás se ela não acompanhar o fluxo de comportamento do consumidor. Porque o trabalho dela ainda é fundamental para qualquer negócio. Isso eu não tenho dúvidas. Eu concordo contigo. Outra coisa também que tu falou aí que eu acho que é importantíssima, e outra coisa, é uma crença limitante de as pessoas acharem que quando começa a escalar no digital, de repente sai do off ou que a loja física dele vai cair em movimento. Cara, eu percebo que quanto mais eu invisto no digital, através do digital, quanto mais o meu e-commerce cresce, vem acompanhando em paralelo o meu físico também. É um posicionamento de marca. É posicionamento de marca. Posicionamento de marca. É isso aí. A capacidade de alcance que a gente tem na internet, em termos de volume de gente, é muito grande, cara. Então imagina tu pagar, sei lá, R$8 pro teu anúncio ser impresso 1.000 vezes. Entende? Em qual outro meio de comunicação tu consegue que o teu anúncio seja impresso 1.000 vezes por R$8? Não tem isso. Em nenhum lugar do mercado. Entendeu? Eu digo sempre que é muito barato. Eu sou muito assediado por empresas também para fazer o marketing off. Uhum. E o que me faz ter mais de 80%, sem sombra de dúvida, do meu investimento hoje no digital é justo o fato de ter os dados nas mãos. Bicho, e não existe nada mais valioso do que os dados para você analisar, para você tomar uma decisão. Pois é. E absolutamente todo movimento que o teu cliente faz através do digital, ele deixa um rastro. Não tem jeito. Sim. Não é? Sim. E quando você sabe olhar para esses dados, você sabe medir esses dados e você sabe provocar para você ter ainda mais dados na mão, cara, eu faço pesquisa na Zig todo mês. De tudo tu faz, né? Inclusive fala disso. Como que tu faz pesquisa lá? Bicho, grupo de WhatsApp? Eu acho que uma das ferramentas mais poderosas, né, e aonde muitos lojistas, os caras pecam, é em criar uma oferta que aquela oferta ela é boa para ele, para o lojista e não para o cliente. Entendi. Cara, o processo de venda, Augusto, é muito mais sobre quem vai comprar do que sobre quem vai vender. Sacou? O poder de decisão, meu irmão, é quem está na ponta para comprar. Quem tem que dizer se aquela oferta é boa ou não é o cliente, ponto. Sabe? Às vezes o cara, acho que te procura e diz assim, cara, criei uma oferta aqui, meu irmão, maravilhosa. Tá, mas quem disse que essa oferta é maravilhosa? Não, eu tô dizendo porque eu sei que o preço tá bom, pá. Tu pesquisou isso, tu perguntou a teu cliente se essa oferta tá boa, se ele quer comprar isso. Tu tá com clientes na tua base que estão no momento de compra para essa oferta aqui, sim ou não? Se o cara disser, cara, não sei, então a gente tem que testar. Quando você tem os dados na mão, quando você pesquisa o teu cliente antes, meu irmão, a chance de você criar uma oferta irresistível é infinitamente maior. O que a gente faz na Zig? Todos os movimentos de ações que a gente faz minimamente estruturadas, quando a gente vai fazer uma live shop, por menor que seja, a gente faz o processo de captação, a gente traz esses leads para uma base, aonde a gente vai ter um ponto de contato com eles muito mais efetivo do que o Instagram, porque muito a gente sabe, quente, né? Muito mais quente, sabe? Um ponto de contato que o Instagram, cara, a gente faz um post lá, ele vai entregar, sei lá, 2%, 1% da tua base. E mesmo assim é uma base que às vezes não está qualificada. É um cara que te acompanha pelas tendências e tal, mas que não está no momento de compra. Só que se eu chego para essa base e digo assim, ó, vai rolar um evento no dia 17 e nesse evento tu vai poder comprar material de iluminação com ótimas oportunidades. Esse cara que vai entrar nessa minha base é um cara que está sinalizando para mim, dizendo assim, eu quero participar porque eu estou no meu momento de compra. Então, eu vou fazer com ele agora o quê? O marketing de permissão. Porque foi ele que decidiu entrar nessa minha base mais quente. Sim. E aí eu coloco ele em grupos de WhatsApp, onde é um ponto de contato extremamente mais efetivo, a entrega é 100%. Ele que se permitiu
para entrar dentro do grupo do Então, ele WhatsApp. tem pelo menos minimamente interesse naquilo que tu tá vendendo. Não fui eu que coloquei ele no grupo do WhatsApp, foi ele que disse assim, Uma ação ativa, né? eu quero participar, eu quero receber essas ofertas. E aí, já que ele entrou no grupo, assim que ele entra, eu já mando no direct do cara um áudio meu, dizendo, agradecendo, Matheus, que bacana, cara, tu tá aqui no nosso grupo, percebo que tu quer comprar material de iluminação e eu quero criar, bicho, pra ti algo assim único, algo especial. Agora eu preciso saber a tua necessidade. Se tu me entregar a tua necessidade, eu vou criar algo mais personalizado pra ti. Me responde aqui essas 4 perguntinhas, Matheus. Cara, o que é que tu vai fazer? Tu vai responder, pô. Até porque tu tá passando por um processo super humanizado. Super humanizado. E eu ainda digo assim, Matheus, se por um acaso tu entrou assim, ou não sabe o que está acontecendo aqui no grupo, é um grupo que vai acontecer isso, isso e isso. E se tu não quiser ficar, é só tu sair, tu me avisa aqui. Aí o cara já avisa, cara, eu entrei por engano, já sai. Eu já tiro aquele cara para ele não ser incomodado. Por quê? Eu quero trabalhar com marketing de permissão. Não existe nada, cara. Nada mais efetivo do que quem consegue trabalhar com marketing que o cliente está permitindo receber esse marketing. E é por isso que o Instagram é tão forte. Porque ele trabalha com os clientes com marketing de permissão. Você pesquisar aqui sobre uma bike, você passa a semana recebendo conteúdo de bike. Porque o cara vai permitir receber aquilo. Comportamento, né? Comportamento. E isso que tu faz, na verdade, é uma coisa que o Alfredo Soares fala muito, que venda é um processo de alinhamento de expectativa. Então, na hora que o cara entra no teu grupo, que tu alinha a expectativa dele sobre o que ele tá fazendo no grupo, o que ele tem, o que tu tem para oferecer para ele naquele grupo, ele fica se ele quiser. A expectativa dele vai estar alinhada. Então, tu não vai estar enganando, tu não vai estar sendo leviando usando uma coisa sem permissão do cara. É um marketing de permissividade com um processo de venda que é completamente relacionado a um processo de alinhamento de expectativa do teu cliente. Isso aí. E ali os clientes vão entrando, eles vão respondendo a pesquisa, né? Respondendo a tua pergunta da pesquisa. Os caras me dizem, primeira pergunta que eu faço, eu entendo se aquele cliente já me conhece ou não, se ele já teve algum tipo de relacionamento comigo ou não, porque se eu vejo que eu recebo muitos clientes novos, aquilo me levanta um sinalizador. Cara, eu preciso quebrar muitas objeções aqui. E eu já trabalho no grupo com conteúdos de quebra de objeção, trazendo provas sociais. Ou seja, cara, se eu percebo praticamente toda live que a gente faz, como o meu produto não tem esse LTV tão gigante, porque, pô, lustre, o cara compra hoje e vai comprar daqui a 5 anos. Então eu tenho que estar o tempo todo quebrando a objeção e fazendo com que o cara se sinta seguro. E ali naquela pesquisa, eu identifico se o cliente é novo ou não, identifico as principais dores do cara, tipo, os principais medos. Augusto, o que é que te levaria a não comprar um lustre pela internet? Aí tu vai responder lá, cara, tenho medo de chegar quebrado, tenho medo de ser golpe, porque eu não conheço essa loja. Beleza. E eu mapeio aqui quais são as principais dores. São clientes que têm medo de comprar, de chegar quebrado. Aí se liga, eu vou entregar o ouro aqui agora, Augusto. Um ouro de verdade. Vai virar corte esse. Se liga. Eu pego as principais dores dos caras, pego os principais desejos. Augusto, beleza, essa é o teu medo. Me fala agora o que é que tu quer comprar, o que é que tu quer encontrar nesse meu evento. E tu vai dizer, cara, quero encontrar uma fita LED para minha sanca. Um pendente. Quero encontrar o meu pendente para o meu lavabo. Eu pego essas principais dores, jogo lá na inteligência artificial e coloco assim, me entrega 10 conteúdos para eu quebrar essas objeções aqui. Eu jogo lá 900 objeções das minhas pesquisas, cara. E ali eu começo a mapear e a ter conteúdos que vão quebrar aquelas objeções. 10 conteúdos. E eu pego esses conteúdos e jogo dentro dos grupos. E aqueles caras vão dizer, meu irmão, esse cara tá falando comigo. E eu pego os desejos, faço a mesma coisa, baseado, cruzando com os produtos que eu tenho. Eu chego para a inteligência artificial e digo, eu tenho os clientes que querem comprar esses produtos e eu tenho para ofertar esses produtos. Me ajuda a criar aqui, compor essas ofertas. Como conversar com eles. E ele sai cruzando, eu, na minha visão também, de quem está ali no comércio, vou montando as ofertas, vou fazendo pesquisas em todo, e aí sim eu crio ofertas irresistíveis. Porque o meu cliente disse que tem medo de comprar porque não sabe se vai chegar quebrado. E eu já jogo um vídeo lá mostrando os meus funcionários pegando com luva. Não se preocupe, você que a gente... Aí eu boto um vídeo da mulher do Acre que comprou, que chegou intacto. Quebrei os medos, as objeções foram quebradas, beleza. Processo de agora para potencializar desejo de querer comprar o produto.
A mulher que já disse que quer comprar a fita LED, e eu digo, a fita LED vai servir para isso, você vai ter o melhor custo-benefício do mercado, porque é a nossa fita, e vou potencializando o desejo, quebrando as objeções. Cara, quando eu faço a oferta, quando a oferta chega, todo o processo de quebra de objeção de potencializar o desejo foi feito antes. Inclusive, isso te ajuda. Claro. Você que está lá na ponta, quantas vezes você que trabalha comigo pode dizer: Augusto, estou percebendo que está chegando uma galera que está querendo somente produtos de ticket médio baixo. E a gente vai e separa o anúncio. A gente vai separar o anúncio. Como é que eu consigo medir isso se eu não rodar pesquisa dentro dos meus grupos? E você vê que a gente começa uma captação num dia, no outro dia eu já tenho resposta. Sim. Porque a gente tem volume, né? Horas. Também. A gente tem volume de investimento. E olha só, a gente tem. A galera que assiste esse podcast tem tanto o gestor de tráfego, o profissional do marketing digital, como o lojista. E o lojista, às vezes, ele acha que vender em e-commerce é simples. Ele acha que é mais fácil do que vender na loja física. Ou que na loja física é mais fácil que no e-commerce. Os dois têm mistério e os dois tu precisa fazer muita coisa para vender. A gente começou falando, tu falou de alinhamento de expectativa com o cliente. Na real, tu começou falando de captação via WhatsApp. Ou seja, tu usa o WhatsApp, tu alinha a expectativa do cara quando ele entra no grupo de WhatsApp, tu humaniza comunicação com ele assim que ele entra, porque tu manda um áudio para ele, personalizado, falando que tu é o Rafael, que tu tá ali para, de fato, vender uma coisa que vai suprir a expectativa dele. Depois tu vai para uma pesquisa nesse grupo de WhatsApp para tu entender que tipo de oferta realmente vai ser irresistível para esse cara. E às vezes as pessoas pensam que oferta tem a ver só com preço. E tu nem falou de preço ainda. Tu tá falando de expectativa. O que o cara quer comprar, o que ele precisa e qual que é a objeção dele. Daí tu pega essa pesquisa que tu fez e tu joga uma inteligência artificial, querido ChatGPT, essa que tu usa muito provavelmente também, joga lá, mostra para ele aquilo que tu precisa e ele vai te entregar o tipo de conteúdo que tu vai usar para se comunicar de forma personalizada com essas pessoas. O que acontece agora? Segue o processo depois disso. Cara, quando eu tô com tudo isso na mão, Augusto, a gente criou o que a gente chama de ofertas irresistíveis. Esse cara tá comprado. Nossa taxa de conversão, para tu ter ideia, período de live shop, tu sabe disso, a gente sai de uma taxa de 1, vai para 7, para 8, chega a bater 16%. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma base pequena, né? Extremamente qualificada. Mas extremamente qualificada. Porque eu tomei o cuidado desde o início do processo de captação, quando a gente faz, desde antes do processo de captação, a gente faz o que a gente chama de construção de público. A gente fica rodando aqueles conteúdos para quê? Para atrair o cara que está com a janela de oportunidade aberta para comprar o material de iluminação. Aí faz todo esse processo, atrai o cara, capta o cara, começa a se relacionar com o cara, porque tudo isso, nesse processo desse funil, a gente está construindo o quê? Um relacionamento. Pô, o Augusto não me conhecia, agora ele passou a me conhecer, agora ele sabe que eu vendo para todo o Brasil, agora ele sabe que eu tenho cuidado em separar a mercadoria de Augusto, que meus funcionários têm todo o zelo para fazer com que chegue na casa dele intacta. Ele sabe que eu trabalho com os produtos que ele precisa a um preço justo. E aí eu chego com aquele produto e, faço uma oferta que aí é que tá. Durante todo esse processo, o que a gente falou? Você falou algo importante. As pessoas confundem oferta com preço. Eu não tenho dúvida e a gente faz muito isso, porque até o João Apolinário fala algo muito bacana, que ele diz que benefício tem valor e produto tem preço. Né? Quando você consegue falar de benefício, você mostra o valor daquele item, daquela solução. E aí, se você falar só de preço, você está falando só ali do produto. É por isso que a gente usa esse aquecimento para a gente falar dos benefícios. Tu quer a fita LED? Beleza. Eu tenho uma fita LED que resolve essa dor. Depois, quando eu vi com o preço dela, bicho, praticamente todos os produtos que a gente oferece em nossas lives, se você jogar no Marketplace, lá vai estar mais barato. Sim. No Marketplace. Mas de valor agregado. Mas só que o Marketplace é uma plataforma que vai estar lá uma prateleira de produtos frios. Vai ser frio para o cliente. O cliente vai entrar lá, produto A, B, C, só o que muda de um para o outro é o preço. Só que dentro do meu processo de venda, eu tive todo o cuidado de pegar o cara ainda que frio, mas ele passa por todo o processo de funil, tendo pontos de contatos conosco, até o pós-live. Depois a gente entra em contato com o cara novamente, faz o pós-venda, tudo isso. Para quê? Para garantir com que o cara sempre vai preferir
voltar e comprar iluminação lá na Zig do que ir no Marketplace, que é muito mais fácil, irmão. Hoje você coloca ali no Mercado Livre fita de LED e aparece Um monte. 100 opções de fita de LED. Só que a partir do momento que você faz o cliente sentir, hoje tu até pode, tu tem acesso a esses dados mais do que eu, tu sabe que eu nunca sou, não sou esse cara técnico. Principalmente, eu gosto de mexer com aquilo que eu aprendi, Augusto, que é um erro dos lojistas. Os caras querem fazer tudo, né? Tu comentou algo aí que é mais pura verdade, eu falei sobre isso hoje de manhã, que as pessoas, lojista tradicional, loja física, uma loja já bem posicionada, o cara quer montar um e-commerce, ele acha que vai montar um e-commerce e ele vai, da noite para o dia, começar a vender. Eu digo que o mesmo trabalho, ou mais que você tracionar uma loja física, você tem que tracionar um e-commerce. Sim. Eu acho, inclusive, que tracionar um e-commerce te exige mais trabalho braçal do que uma loja física. No começo. E tem que ser muito. Você tem que tomar as decisões muito rápido. Sim. Tem que plugar. É muito braçal, cara. É muito braçal. Fazer e-commerce virar é muito braçal. É muito braçal. Eu costumo fazer uma analogia que é o seguinte. Eu estava hoje de manhã conversando com uma pessoa em Porto Alegre, que ela tem uma loja no shopping, loja de moda. E o e-commerce dela no ano passado, ela. Todo ano de 2023 ela vendeu R$70 mil. E eu perguntei, qual foi teu investimento nisso? Ah, não, investi pouquinho. Quem foi a agência? Não, eu mesmo fiz umas campanhas aqui e tal. E eu disse, beleza. Então não teve investimento praticamente. Não testou, né? Não testou, não teve investimento. E aí a pergunta foi, essa tua loja no shopping, suponhamos que tu queira, eu disse, qual o faturamento que tu queres desse teu e-commerce? Ela disse, eu quero o faturamento de uma loja. Maravilha. Então vamos fazer um exercício aqui. Pega essa tua loja do shopping, Shopping A, aí em Porto Alegre, vamos montar uma segunda loja no Shopping B. Qual o teu investimento? Uns R$600 mil. 600 mil. 600 mil. Que ela vai gastar em 3, 4 meses para botar a loja em pé. Isso. Eu digo, ok, 600 mil. E o teu custo fixo? Aluguel, funcionários, tem quantas vendedoras? Não, tenho 7 vendedoras, tenho... Cara, R$50 mil por mês. Custo fixo para manter essa loja em pé. Ou seja, em 4 meses a gente está falando de 800 mil que ela vai gastar. E aí eu perguntei para ela, tá, e como que tu quer ter o investimento, ter o retorno, né? Ter o faturamento de uma loja sem investir absolutamente nada? Entende? Ou seja, tu investe 600 mil, 800 mil para tu ter aí um retorno de 24 a 36 meses. Mas no e-commerce, que tu vai competir com o Brasil todo, com os maiores marketplaces do Brasil, tu vai competir. Só tubarão, né? Tu quer sem ter investimento. Cara, não existe isso. E os poucos lojistas, Augusto, que conseguem ter essa consciência, que conseguem ter o estômago para entender que o dinheiro que ele está colocando no e-commerce não está indo pelo ralo. Porque meu primeiro mês de e-commerce eu investi 10 mil, vendi 7. Vermelho, né? Aí se eu fosse fazer a conta, não, mas eu investi 10 e voltou 7, prejuízo. Meu irmão, eu estou construindo o negócio. Está comprando dado, né? Se eu for montar uma loja física, eu ia investir 500 mil. Então, quando eu chegar nos 500 mil de investimento, eu faço essa conta. Sacou? Então, vou investindo, pô, deu 500 mil de investimento. Retornou quanto? Retornou outros 500. Então, acho que dá para segurar mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí, daqui a pouco ele se paga, a conta fecha. Porque o que falta na galera que monta e-commerce, você sabe disso mais do que eu, é a consistência. É você ter o estômago e ter assim, a paciência de perseverar, de investir, sabendo que dali... Porque a maioria vai ficando no caminho, bicho. Sim. A maioria vai ficando no caminho. Eu passei por essas crises e, pô, bicho, será que esse negócio vai dar mesmo assim? Vai virar, né? Vai virar. Só que quando você é consistente, outra coisa, trabalho mal feito no orgânico. Sim. Eu vou te falar que, na minha opinião, são as 2 maiores dores dos novos lojistas online, dos e-commerces. Falta de consciência e falta de consistência. Falta de consciência, porque o cara não tem conhecimento sobre o que de fato ele vai ser exigido para abrir uma loja. Então, às vezes, o cara acha que ele abrir uma loja online, ele vai ter baixo custo. Ele acha que ele vai ficar rico em 3 meses, que ele vai vender 1 milhão. Ele acha que ele não precisa de conhecimento sobre conteúdo orgânico. Ele acha que ele não precisa contratar uma mentoria, às vezes, como a tua, para fazer isso.
E falta de consistência, como tu falou, porque ele não quer ter o trabalho de produzir conteúdo todo dia, de contratar uma empresa qualificada para fazer o que tem que ser feito, de ter o mapeamento logístico devido para ele saber o quanto que o concorrente dele está pagando, está custeando de frete, o quanto que ele vai custar para o cliente dele. Então, falta essas duas coisas, consciência e conhecimento. Consciência e consistência, como tu falou. Bicho, até porque, tava até dizendo para ela, outra coisa que as pessoas queimam muito as etapas, os caras fazem um trabalho todo cagado na rede social, o cara não tem alguém para auxiliá-lo e ele, vai pro e-commerce. Então vai ficar mais caro ainda esse e-commerce, meu irmão. O custo de operação de e-commerce é muito alto, pô. O que é que vai fazer um e-commerce vender? É um público minimamente qualificado e aquecido, consciente, querendo comprar aquele produto. Um site qualificado. Ponto. Pra ele fazer a compra. Se você joga um monte de público frio lá no site, o cara não vai se sentir confiante o suficiente para fechar ali aquele pedido. Mas os caras querem queimar as etapas, sacou? É o que eu digo a muita gente que o pessoal me procura nas mentorias e às vezes, antes de qualquer coisa, eles querem montar o e-commerce. Eu disse, eu acho maravilhoso. Eu acho, inclusive, que para você escalar, de fato, você tem que ter um e-commerce. E eu sou daquele cara que defende, sou um dos poucos que defendem a bandeira de loja própria, ao invés de marketplace. Com certeza. Eu não estou dizendo que você não deve se posicionar no marketplace. O marketplace ele vai te dar escala, ele vai te dar rotatividade, vai te dar poder de compra, porque você vendendo muito, você vai poder comprar bem. Outra negociação coisa, com o marketplace é mais fácil também para o lojista, né? 75% do que gira no comércio eletrônico está na mão dos marketplaces. Então, bicho, não tem por que você não ter ali tua bandeira lá. Só que você está vendendo para ele, não para ti. Se você ninguém quer lembra lojista, da tua marca, né? não esquece. Você que é lojista, eu tenho a loja de iluminação. A partir do momento que eu vendo pelo marketplace, é ele que está vendendo, não sou eu. É o Mercado Livre, né? O cliente não está comprando a Da Zig, Zig. ele está comprando no Mercado Livre. Sim. Então, eu sou a favor de que, assim, lojista tem loja, cara, marca própria, e-commerce próprio. Ah, mas o marketplace é mais fácil, mas não é mais barato. É muito menos lucrativo o Eu marketplace. digo sempre que faturamento hoje em dia, bicho, com todo mundo que entra na internet, eu quero faturar tanto, eu quero faturar X. Eu digo, meu irmão, esquece um pouco o faturamento, olha para a última linha. Sim. Tá ligado? As últimas linhas de marketplace, os caras me apresentam 3%, 4%, 7% lucro líquido, sacou? No e-commerce próprio, ele bem trabalhado, com orgânico bem feito, você vai conseguir última linha bem mais saudável que isso, a depender do nicho, tá? Agora, que eu sou daquele cara que prefere faturar, um exemplo, 500 mil, tendo 15% de margem líquida, do que faturar 1 milhão tendo 7,5% de margem líquida, com uma operação muito mais arriscada e alavancando em um local que não é sobre o meu domínio, sobre minha marca. Até porque faturamento é que nem seguidor, Rafa, é métrica de vaidade. No final das 100%. contas, o que conta é o quanto tu tá botando no teu bolso de forma líquida, né? Se não for lucro líquido, não tá fazendo sentido, pô. Tem cara que tá iludido porque tá faturando 1 milhão. Tá, mas tu lucra quanto? Se tu tá saudável, se tu tomar uma baixa de faturamento, consegue segurar a operação? Às vezes não. O cara não para se questionar sobre isso. E tu tava falando sobre esse processo da jornada de compra. O lojista, às vezes, ele nem sabe disso, né? Que jornada de compra de cliente, né? A receita, de fato, do e-commerce é sessões, vezes taxa de conversão, vezes ticket médio. O que gera sessão? Canal de mídia. Instagram orgânico, Google orgânico, Instagram pago, Google pago. Doses cavalares de investimento de conteúdo. Não tem jeito, é investimento em conteúdo. O que gera taxa de conversão? Um site bom, qualificado. E o que gera ticket médio? Produto. Você precisa ter esteira de produto. Então, na hora que tu multiplica uma coisa pela outra, tu vai chegar numa receita que, de fato, vai chegar no resultado final daquilo que tu pretende. Inclusive, falando sobre ticket médio, sobre produto. Tu falou que normalmente o cara compra um lustre e depois ele vai comprar outro lustre 5 anos depois. Só que eu sei que essa não é a realidade da Zig. As pessoas compram muito de ti de forma recorrente, às vezes no mesmo ano. E o que tu faz para que o cara que... Vamos dizer, eu vou me mudar para Caruaru ano que vem. Isso é real. Vou comprar um lustre lá na Zig. O que tu vai fazer para que daqui a 3 meses, por exemplo, eu volte para a Zig e compre um outro produto teu? Que tipo de estratégia que tu usa para fazer com que esse cara não se perca? A principal estratégia é ter um ponto de contato próximo. Hoje, o mais poderoso para o meu público, que eu acho que para qualquer público brasileiro, é o WhatsApp. Então a gente usa muito o WhatsApp
sempre com o cuidado de fazer o marketing de permissão. Praticamente a gente faz o que a gente chama lá de higienização. Um exemplo, terminou um processo de uma campanha, eu mando uma mensagem para todos os meus leads e rodo uma pesquisa. Augusto, tudo que tu precisava comprar, tu comprou no nosso evento ou faltou alguma coisa que tu vai comprar em uma próxima oportunidade? E eu faço uma separação de todos aqueles leads que dizem, não, eu comprei, mas eu preciso comprar mais. Porque esse cara, ele vai me permitir que eu faça marketing para ele na minha próxima ação. E aí a gente vai mantendo as taxas de conversões altas, muitas vezes vendendo para o mesmo cliente. Até porque tu tem esteira de produto, né? Se tu vendesse só lustre, não ia funcionar. Tu vende Exatamente. lustre, tu vende pendente, tu vende lâmpada, fita de LED. Então, E aos poucos eu estou tentando, eu acho que isso já está muito até meio que batido, tu pode até falar mais sobre isso, sobre que é muito mais barato vender para o mesmo cliente. Aliás, desculpa, é muito mais barato vender para quem já é cliente. Né? O cara que já comprou uma vez, se você vai fazer a segunda venda, se o cara teve uma boa experiência, cara, vai ser muito mais barato. Porque tu não vai pagar pelo custo de aquisição dele, né? Tu vai pagar pelo custo de retenção, que é muito baixo. É muito baixo tu reter cliente. O que te faz reter cliente é boa experiência de compra, esteira de produto, é tu dar a opção pro cara voltar a comprar contigo. Então, o cara que compra lustre com a Zig hoje, na hora que ele vai parar para pensar em comprar um pendente, ele não vai querer comprar com concorrente teu, ele vai querer comprar contigo. Experiência de compra garantida e seja qual for o lugar do Brasil, né? Inclusive, vale frisar que a Zig está em Caruaru, Nordeste, que a operação logística é muito mais difícil do que é no Sudeste. Tu tem fulfillment lá em São Paulo, mas é bem menor do que tu tem aqui. E tu vende para todos os estados do país, né? Absolutamente todos. Em alto volume. Todos os estados. Isso, quando a gente começou o e-commerce, eu vi muito isso. Eu pesquisava e os caras diziam, cara, se você está no Nordeste, vem para o Sudeste, que aqui não vende, parará. E aquela coisa, onde a maioria das pessoas enxergam problema, existe oportunidade. Com certeza. E eram duas objeções que os especialistas colocavam. Cara, para tu vai ser difícil porque tu tá no Nordeste e porque tu vende iluminação, tu vende lustre, bicho. Objeção demais, vai quebrar, chegar defeito. Vai quebrar e venda é quebra de objeção, tu vai ter dificuldade em quebrar essas objeções. Eu digo, meu irmão. E eu percebi que os meus pares, os meus concorrentes, já estavam com isso meio que internalizado. Os caras já aceitaram essa desculpa de que luxo não vende pela internet. Eu digo, pô, maravilhoso. Então, tem espaço, né? Tem espaço. Então, onde se tem esse problema aqui, deixa eu ter uma oportunidade. E foi justamente onde a gente começou a escalar. Comecei um trabalho, o pessoal chama de estratégia cebola, né? Eu digo, cara, eu vou dominar aqui minha cidade, dominei meu estado, depois fiz campanhas específicas para o Nordeste, até que a gente fez nacional, deu certo, porque para você fazer uma campanha nacional, quer não, você tem que ter muito melhor mapeado a questão dos fretes e dos prazos de envio. Isso é um problema de todo e-commerce, né? Principalmente para o cara que está no Nordeste. Só que quando você consegue, bicho, e tem produtos e produtos, né? Produto tipo um eletrônico, tipo um produto de moda, a pessoa já compra muitas vezes uma certa emergência, para uma certa ocasião. Sim. Só que o meu produto, um lustre, por exemplo... pensa antes de comprar, né? E outra coisa, ele não tem a urgência de receber. Um lustre, eu percebi que mais de 80% das pessoas que me compram, eles estão em duas fases da obra. Ou eles ainda nem começaram a obra e já estão comprando material, compram para aproveitar a promoção, ou eles já estão morando dentro da casa, querem fazer uma implementação, né? E não terminaram ali, colocaram às vezes um ponto de luz simples para entrar dentro da casa, porque, cara, iluminação, para quem deixa por último, o cara já tá morto. O cara esgoelado de custo, né? O cara começa, pega o projeto do arquiteto e aí ele orça ali 500 mil reais que vai gastar naquela construção, ele já gastou 800, o cara gasta muito em acabamento. Quando chega no lustre, cara, bota qualquer coisa, eu quero entrar dentro de casa. E às vezes ele passa um ano, aí chega lá para comprar, cara, ele não vai ter pressa. Se eu boto lá 15 dias para entregar, sendo o lustre que ele quer, a um preço que ele tá entendendo que é justo... E com o valor agregado que ele tá enxergando. Ele vai pagar e ele vai esperar. Então, existem produtos e produtos. É óbvio que, um exemplo, celular, geralmente a turma tem ansiedade, quando é que vai chegar, quer que chegue logo e tal.
é um produto que tem uma emergência. Roupa também, né? Roupa, suplemento, são produtos que o prazo de entrega influencia muito na decisão, sabe? E outra coisa, tudo isso é composição de oferta. Aquilo que a gente estava falando lá. Oferta não é preço. Não é preço. É o prazo, é o frete. Tudo isso acaba compondo a oferta lá para tu gerar, o cara sentir que aquela oferta está irresistível. E aí, para o meu ambiente, para um ambiente que eu trabalho aqui desse tipo de material decorativo, o que eu lustro é um material decorativo da iluminação. O prazo de entrega acaba não sendo um fator determinante, fundamental para o cara dizer assim, pô, essa oferta para mim não está A irresistível. objeção muito maior que tu tem é como o produto vai chegar do que quando, né? Então. 100%. Como o produto vai chegar, principalmente quando se trata de que essa objeção, naturalmente, o próprio varejo brasileiro está quebrando. Meu irmão, hoje em dia, as pessoas estão comprando aqui no Brasil já o inimaginável, pô, na internet. Os caras estão comprando peixe, planta, árvore. Eu acho que foi a GWM, foi uma dessas marcas de elétrico chinês aí, que eles fizeram o lançamento de um carro pelo Mercado Livre. Venderam o carro pelo Mercado Livre. Não imagina. Pois é. Quem imaginava ter que comprar carro na internet? Bicho, na China, o produto que eu estudo muito o mercado chinês por conta do live shop. A gente vai já chegar nisso, né? E lá no mercado chinês, diferente de todo mundo, a Europa, as Américas, número 1 é moda. Em lives. Produtos que mais vendem em lives são moda. Na China é alimentos. Eu não sabia disso. Por quê? Porque alimento, pensa, o que é que tu compra todo dia? Alimento. Cadeia de consumo de alimento é absurdo. Sim. Você pega um faturamento, Augusto, de uma Zig, compara com uma dessas redes de supermercado, um Carrefour da vida, é um faturamento de um dia, de uma loja média. O meu faturamento de um mês. Necessidade primária, né? Necessidade primária. Só que lá onde tem um mercado eletrônico, um comércio eletrônico muito maduro, as necessidades primárias também são compradas online. Sacou? Então, quando faz lá, tem live shops assim, tem mercados lá que passam 24 horas fazendo live shop. A mulher tá aqui, cuidando das crianças e tal. Tô precisando comprar fruta e verdura. Entra aqui na live shop do Carrefour, tá lá o pessoal do Carrefour vendendo fruta e verdura, ela vai comprando. Doideira, não sabia não. Faz a feira dela e daqui a pouco chega o entregador. Sacou? Então lá hoje, alimentos na China Maior fonte. é a maior fonte de renda, de faturamento, de receita lá no mercado de live shop. Não sabia disso. Interessante. É um mercado muito maduro, né, bicho? Sim. Muito maduro. Antes da gente chegar em live shop, tu parou na tua história na parte do varejo e que tu começou a ir pra internet, mas sem e-commerce. E aí quando foi que veio a virada pro e-commerce? Vamos lá. Então, tu parou nos 120 mil ali de e-commerce, mais ou menos, da loja física. Já que você perguntou isso, esse assunto, que queira que não, vai levar naturalmente pro e-commerce. Tá? Que é o seguinte. Eu faturava ali em 2019 na casa de 126 mil mês. Vem a pandemia, eu já estava me posicionando no digital. Todo mundo começou a fazer live shop. Por conta que, cara, as pessoas estavam em casa, não tinha mais festa, não tinha mais formatura, não tinha mais casamento, não tinha mais viagens. Tinha que fazer alguma coisa em casa, né? E aí, o Wesley Safadão fazendo fazendo live. Gustavo Lima ficando em casa. Lima, e era para bater O povo recorde. ficando bêbado em casa com Cara, live shop, né? 3 milhões de pessoas ao vivo nas lives, e era um recorde mundial, assim, o Brasil no top 10 do YouTube, assim, com as maiores lives do mundo. E eu digo, caraca, bicho, olha a oportunidade. Como eu te falei, que eu já vinha estudando esse mercado, e você vai concordar comigo, que nesse país não existe ninguém que faça melhor marketing com o digital do que os vendedores de infoproduto. Sem dúvidas. Os caras são Na verdade, assim... o que a gente traz pro e-commerce é fruto do que o infoproduto faz. Isso. Os caras, Érico Rocha, né, que é o cara que meio que... Precursor de tudo, né? Precursor de tudo isso. 2010 o cara já estava aonde muita gente está chegando agora, sacou? Então, ele trouxe um volume de inteligência muito importante para maturidade, né? Uma maturidade assim absurda. E o que acontece?
todos os conteúdos que eu passei a estudar em 2019, basicamente, eram de marketing digital aplicado para venda de infoproduto. Até porque tu tinha um info, né? Isso. Ainda não. Aí tu não tinha ainda. 2019 não. Só que eu vou estudar essas ferramentas, essas técnicas, para trazer para o meu ambiente de vender produto físico. Eu vou adaptar. Marketing, sendo marketing. Marketing sendo marketing. Por quê? Porque, Augusto, é muito mais fácil vender um produto físico do que um infoproduto, cara. Sim. Quantos cursos tu compra no ano? Hoje, E você que é um cara estudioso, Sim. um cara que gosta de estar se aprimorando. Pouquíssimos. Compra poucos cursos. E tem outro porém. O brasileiro, ele compra o curso pelo mesmo motivo que ele compra a unidade da academia. Para a sensação, vou comprar um curso de inglês. Sensação de aprendizado, né? Eu quero aprender a falar inglês. Compra lá um curso na WhatsApp. É a maioria das pessoas. Elas não vão até o fim. A cada 100 pessoas que compram um curso de inglês, 1,5 alcança a fluência. É uma taxa baixíssima. Que alcança a fluência. A cada 10 pessoas que compram um curso de violão, uma toca violão no final chega no final do curso. Né? Uhum. Isso é em tudo. Então, é muito mais difícil você conseguir convencer uma pessoa, trazer a pessoa, trabalhar em todos os níveis de consciência para fazer a pessoa comprar um curso de um infoproduto teu. É muito mais difícil do que você fazer uma pessoa comprar um produto físico. Porque um produto físico, a cadeia de consumo de produto físico, ela é infinita. Todos os dias. Hoje tu comprou alguma coisa. Todos os dias a gente está consumindo alguma coisa. Todos os dias. Certo? E um curso... Mas tu não compra o curso todo dia, né? Não, esquece. Mas todos os dias tu está consumindo alguma coisa. Vender conhecimento exige autoridade, existe uma outra coisa, tem coisa que você tem que comprar que não tem jeito. Cara, que a gente faz muita live shop, material de construção. O cara tem que comprar o piso da casa de todo jeito. Ele está construindo a casa, ele vai ter que comprar. Ele não vai deixar a mesa dele ser um lustre. Ele vai ter que comprar. Não é opção. Sabe? Outra coisa, tem o que a gente chama de topo da montanha. O que é o topo da montanha para quem compra um curso de inglês? Falar fluência. Pô, o cara chegou. Mas a cada 100 pessoas que compram, uma chega no topo da montanha. Produto físico, todo mundo que compra chega no topo da montanha. Quer consumir o produto, né? Todo mundo que compra um iPhone já sabe o que ele ligação. oferece, tal, quer que ele chegue. Quando ele chegar, vai abrir da caixa, vai usar. O cara chegou no topo da montanha. E usa tudo, né? Tirar foto, vai ligação, mandar mensagem. E quando eu vi isso, eu fiquei com isso, meu irmão. Os caras fazem isso daí, técnicas maravilhosas. Para vender infoproduto, imagina fazer isso para vender produto físico. E foi o que a gente começou a fazer. Assim que eu comecei a entender, antes da pandemia, eu já comecei aí eu lancei um infoproduto para testar. Primeiro com a minha esposa, 2020, dezembro de 2019, lancei um produto com a minha esposa, ela fez 62 vendas. Minha esposa que nunca tinha vendido nada. Eu disse, caraca, bicho, isso não dá certo. Tu estudava por onde, Rafa? Eu estudei muito pelo Novo Mercado, junho de 2019, o primeiro contato que eu tive assim foi com o Novo Mercado, de infoproduto. Né? E estudei muito pelo Novo Mercado, já depois que eu consumi quase todos os conteúdos do Novo Mercado, eu comecei a estudar com o Leandro Aguiari. Mas comecei ali com o Novo Mercado, colocando em prática, fiz 62 vendas do produto da minha esposa. Era o que o produto? Era um produto que ajudava mães a educar. Bacana. Né? Minha esposa é uma educadora nata, assim, são 4 filhos. Enfim. E 3 meses depois, eu disse, beleza, só que minha esposa é uma pessoa que não tem tempo e o que ela quer é ser mãe mesmo, assim, ela não... Vou pegar uma mulher empreendedora, foi quando eu chamei minha nutricionista, Samira, fiz a proposta para a gente fazer um infoproduto para vender educação para nutricionistas. Montar uma escola de nutricionistas. Em pouco tempo, a gente lançou o Nutri Academy e em pouco tempo, em 7 meses, a gente bateu 1 milhão de faturamento na Hotmart. E em 2 anos, a gente já era a maior escola para nutricionistas do Brasil. Nutricionistas matriculados, assim, bizarro, assim, o crescimento. E nesse meio tempo, Augusto, aconteceu a pandemia. Voltando agora para a loja física, que a turma que está aqui, com certeza o interesse é produto físico. Eu disse, cara, todo mundo fazendo live ali no começo da pandemia. Aí quando foi em junho de 2020,
eu disse, vou fazer minha primeira live shop, só que vou fazer usando as técnicas de infoproduto. Processo de captação, aquecimento, pesquisa, desde 2020 eu faço O evento pesquisa. em si, que é a live? O evento em si, o pós-live, processo de criação de público, distribuição de conteúdo, todos os processos eu fiz na live de 2020. Junho de 2020 sem e-commerce. E junho de 2020 sem e-commerce, eu faço processo de captação, 5 dias de captação, captei 1.000 pessoas, somente da cidade de Caruaru. Fiz uma live com 220 pessoas. Que já é bastante coisa, né? E faturei R$156 mil. Só na live. Só na live. Era o faturamento que eu tinha Em um mês. em um mês de 2019. Na primeira live shop que a gente fez com essa estrutura. Aquilo ali já explodiu minha cabeça. E aí eu ficava, imagina. Tinha um método validado, né? Ali o método já foi validado. Só que sem e-commerce, a gente quase enlouquece. Por conta que todos os pedidos. Na época não existia Pix, amigo. Na época era transferência bancária. TED. Os clientes fazendo TED, os clientes indo na loja levar dinheiro, porque a live foi num sábado à tarde. E aquilo ali explodiu minha cabeça. Pelo menos foi só Caruaru, né, Rafa? Mas aquilo explodiu minha cabeça porque era um sábado à tarde, a loja estava fechada. Era 4 horas da tarde. Não tinha fluxo de pessoas na loja. Era 100% online. E eu digo, irmão, imagina se eu faço isso daqui com um pouco mais estruturada. Mais estruturada. 2020, em setembro mais ou menos, eu faço a segunda live, um pouco mais estruturada, mas ainda sem e-commerce, a mesma loucura. Aí, não, desculpa, já foi com e-commerce, 2020. A segunda. A segunda já foi com e-commerce, setembro. Porém, foi um e-commerce que eu contratei uma plataforma local. Ah, verdade, eu lembro que você falou. Os caras daqui da cidade, com 20 minutos de live, o site caiu e eu tive que fazer o processo todo manual. Só que, bicho, dali em diante, aí em novembro eu fechei com o meu e-commerce, de fato, lancei ele no Black Friday 2020. Não fiz... Sempre foi trade, Rafa? Sempre foi trade. Foi trade já desde o começo. Cara, de quando deu certo pra cá, sempre foi trade. É uma plataforma hoje grande parceira e a gente tem estreitado ainda mais os laços. Hoje eu consigo ter uma voz na Nature, consigo ajudá-los, inclusive, com algumas plataformas que eles estão produzindo lá. Então, foi uma plataforma que deu certo pra mim. Muito certo. É muito boa, de fato. A gente recomenda muito. Que é uma plataforma muito boa. E quando foi, então, 2020, novembro, a gente passou a ter um e-commerce. E aí, a partir disso, 2021 para cá, todas as live shops, a gente já fez dentro da plataforma de e-commerce. E a gente já chegou a bater recentemente, né, o faturamento de 1 milhão só em loja online. Sim. Só em um mês, que foi no mês do Black Friday. Mas a gente já bateu só em live, acho que 630, né? Só na live, se eu não me engano. Por aí. 630 mil. Só o e-commerce, né? Só e-commerce. Fora o que tu vende em loja física, né? É. Tá, e aí, falando de live shop agora. Tu já falou um pouquinho disso, mas um desafio que a gente teve lá no começo, assim que a gente pegou teu e-commerce, e é importante te ouvir falar sobre isso, foi que tu tinha, quer queira, quer não, a sazonalidade de vendas. Tu tinha um monte de picos e vales relacionados a isso, porque tu vendia só quando tu abria live praticamente, quando tu não tava com live, isso dava uma estagnada. Como que a gente faz, pensando como lojista, para não viciar a audiência a comprar só em período de live ou só no período de explosão de vendas? O que tu faz para isso? Bicho. Porque senão o teu fluxo de caixa vai embora, né? Isso. Eu sofri... Na verdade, para mim isso nunca foi um sofrimento, digamos assim. A gente sempre entendeu que isso era um modelo de negócio que a gente estava... Um modelo operacional que a gente estava operando. Nunca gerou sofrimento, mas gerava um certo desconforto. Descontentamento, né? Um descontentamento de que, pô, e se amanhã não tem mais live? Se amanhã não tem mais Instagram? Se perca o meu Instagram. Será que eu tô refém disso aqui a ponto de que se não tem mais Instagram, o meu negócio acabou? Entende? Então isso gerava esse certo desconforto. E foi justamente isso que nos levou ao exercício de quê? De buscar nos estruturarmos para quê? Para ter ações que a gente chama lá hoje na loja, ações de vendas estruturadas,
que é uma ação de live shop, mas quando eu não estou no processo de ação estruturada, feito a minha última live shop, cara, foi em novembro. Foi, na Black. Passou dezembro, a gente já está no dia 8 de janeiro, eu vou fazer só no final de janeiro. E o que é que eu fiz nesse meio termo? Eu peguei essa minha base, uma base que foi construída com as lives, e eu fico trabalhando elas o tempo todo. Por quê? O que é que eu percebi, Augusto? Dentro dessa base, hoje eu tenho 19 mil clientes dentro de grupos de WhatsApp. Cara, muita coisa, hein? quando eu rodo uma pesquisa lá, pergunta assim, você já comprou da Zig? Bicho, 40% não comprou. E o cara permanece lá. Ou seja, tu tem base livre, né? É isso. Ou seja, a minha live shop ainda não foi suficiente para convencer o cara de me comprar. Ou ele entrou no meu grupo para receber as minhas ações, só que ele ainda não estava no momento de compra dele. Então, eu durante esses gaps entre uma live e outra, eu vou trabalhando essa base que eu tenho ali, porque é barata, que eu já comprei essa base. Às vezes as pessoas pensam, eu não sei se tu viu nos meus stories esses dias, eu disse assim, fiz uma ação 100% orgânica. Aí o cara disse, então não precisa investir em tráfego pago. Eu digo, amigo, eu só consigo fazer uma ação orgânica porque eu construí uma base através do tráfego pago com isso. Sim. Sacou? Tu tem esse tipo de dificuldade lá com o cliente querendo... Viver só de orgânico? Só de orgânico? Hoje não mais. Eu acho que já deu para eles sentirem que sem a mídia paga eles não conseguem construir audiência e não conseguem manter uma recorrência de venda. Porque a própria plataforma tem esse comportamento. Tipo, tu consegue fazer... Hoje tu tem a tua base extremamente aquecida e tu consegue fazer uma ação orgânica, mas tu não consegue sobreviver só de orgânico. Em algum momento a plataforma vai chegar no teto de alcance dela e vai te jogar lá para baixo. Então o pago ele tem o papel, na verdade, de impulsionar uma audiência que já existe e de fazer com que essa audiência consiga ficar vendo os teus stories. Ou os teus conteúdos, os teus feeds, enfim, o que for. Não à toa, a gente trabalha muito público quente. Público de engajamento, público que já interage com o teu Instagram, que já te segue, e a gente continua trabalhando essa galera, porque por vezes o orgânico não impacta todo mundo. E não vai impactar toda a tua audiência, é um fato. Então hoje o lojista que a gente tem na Wolf é um lojista que ele já é muito consciente, né? O perfil de cliente que a gente pega já tem consciência. A gente às vezes tem um pouco de dificuldade com isso com o negócio local. O cliente de negócio local ele tem menos consciência do que o cliente de e-commerce. Então muda um pouco. E na verdade, bicho, eu vejo muito lojista reclamando de alcance baixo. De alcance baixo, de venda baixa, de resultado, de que não está vendendo. E ele está sempre querendo terceirizar essa culpa. A culpa nunca é dele. Quando ele tem um bom resultado, quando ele tem um baita resultado, ele quer puxar para si o mérito. Só que quando ele vê que o resultado dele não está indo, ele costuma procurar um culpado. É o mercado, é o gestor de tráfego. É o mercado, é a política, é o gestor de tráfego, é o funcionário e nunca é ele. Só que, bicho, se aquele negócio quebrar, quem vai deixar de ter é o dele, pô. Isso é um preceito da liderança, né, inclusive. Pois é, então assim, é por isso que eu digo, eu preciso contratar um gestor de tráfego. Precisa. Só que você precisa fazer também um monte de outras coisas. Você precisa, é por isso que às vezes até tu falou hoje algo que eu já ouvi de outras pessoas também. Eu digo, vou te indicar o cliente, cara, mas é aluno teu? Tá lá no teu grupo de mentoria? Tá, não, então pode indicar. Por quê? Porque a gente eleva muito o nível de consciência. Eu hoje te indiquei uma pessoa que vai te procurar. E eu hoje passei 1h30 elevando o nível de consciência dessa pessoa. E foi o que a gente falou, falta consistência e consciência. Porque sem consciência, meu irmão, sem você entender do que precisa ser feito e aceitar que aquela demanda é tua, meu irmão, o gestor de tráfego aí, do lojista que está ouvindo, cara, independente de quem quer que seja, ele não tem a obrigação de ter relacionamento lá na tua compra, tá ligado? O lojista, é o que eu digo, eu sempre dou uma dica a muitos lojistas, os caras... Às vezes eu pergunto para os caras, cara, qual é o teu caixa de marketing? Não tenho. Não, mas tu investe quanto? Não sei, tô pensando em investir uns 2, 3, 4 mil, baseado em quê? Não, para ver aí quanto retorna. E aí eu tava conversando com um cara que ele tem um faturamento de 2 milhões. E eu disse, irmão, coloca aí um percentual de 1% no teu preço, no teu custo de venda, 1% na tua precificação do preço de venda, que tu vai ter 20 mil reais para tu investir aqui nessas mídias pagas. 20 mil reais. Aí ele saca, cara, mas 20 mil é muita grana. Cara,
Diz aí o preço médio de um produto que tu vende. Ele falou lá, sei lá, R$11. Cara, se tu colocar 1% em cima de R$11, tu vai vender por R$1,11. Não vai mudar nada na vida dele, né? R$1,11. Para o cara que paga, isso não gera impacto nenhum. Para quem paga não gera impacto, mas para ti, no final do ano, acumulado isso. Eu tô te falando que vai dar R$220 mil no final do ano, no acumulado. Para tu pegar esses 220 mil e tu investir em mídias pagas. Aí ele olhou assim e disse, caraca, é mesmo, bicho. E aí já faz em 3 meses. O faturamento dele já tá em 2.400. É e-commerce? Não é e-commerce. Só local. Aí imagina, aí ele agora tá animado, tá querendo aumentar para 2%. Cara, pois é, porque assim, bicho, o cara, a partir do momento que tu tá fazendo mídias pagas, tu vai ter mais facilidade ainda de vender algo que tu vendia por R$11 para vender por R$11,11. Tu vai ter mais facilidade em subir teu preço. Claro. Porque tu vai ter um alcance maior, mais pessoas vão estar recebendo tuas ofertas. O volume, né? Então tu vai criando ofertas irresistíveis, tu vai criar outra coisa. Tem as métricas que a gente falou lá no começo. Tu consegue perceber que esse incremento de vendas de fato está vindo do teu tráfego pago. Que se tu faz um outdoor, de repente não foi isso. De repente foi um concorrente teu que fechou as portas e tu acha que tu não sabe de onde está vindo aquele incremento de vendas. Cara, eu lembro, tu falou agora de mapeamento de dados, eu lembro que assim que surgiu o GA4, eu mesmo fui um que fiquei bem puto assim com o GA4. Pô, mudar tudo, a gente vai ter que reaprender a mexer numa plataforma que já funcionava tão bem e tudo. E aí hoje, o nível de assertividade que a gente tem para saber o impacto que cada canal de mídia tem dentro do e-commerce, ele é muito maior. Eu consigo saber, por exemplo, em que momento da jornada de compra o cara passou pelo Instagram, em que momento ele passou pelo Facebook, em que momento ele passou pro Google, se a finalização de compra dele foi através do WhatsApp ou não. Isso porque o GA4 ele passou por um processo de otimização da forma que a gente mapeia os dados, que é tudo direcionado a dado hoje. Não tem mais isso de último clique, de janela de atribuição de 7 dias. A gente consegue ver no detalhe por onde que o cara passou. A prova disso é que na tua última live, no mês que a gente bateu 1 milhão, a gente conseguiu ver em que momento que o cara passou pelo Instagram, em que momento ele passou pelo e-mail, e mais de 90% das tuas vendas foram via WhatsApp. O link do WhatsApp que tu manda pelo SendFlow. Então a gente consegue ter esse mapeamento de jornada inteiro e que às vezes o cara acha que porque a venda foi finalizada através do WhatsApp, a mídia paga, o Instagram, não teve nenhum papel. O nível de assertividade que a gente tem de mapeamento de dados hoje é um absurdo. Pois é, isso faz muita diferença. Porque a gente entende a jornada de compra do cara, né? Pois é, e é por isso que, para mim, faz muito sentido, por exemplo, ter alguém feito a Wolf plugada no meu negócio. Porque muitas vezes o lojista, ele está querendo passar por essa curva de aprendizado para aprender a mexer no GA4, para aprender a metrificar isso, ou cobrar de um funcionário que ele está pagando um salário mínimo esse tipo de inteligência. O cara não vai ter, pô. Porque o cara não tem volume. Sacou? O cara tem um e-commerce muitas vezes. Exige tempo, né? Exige tempo, exige dedicação, exige horas de voos. Exige. Como qualquer coisa na vida, exige treino, né? Tu tá há quanto tempo fazendo live shop? Já fez quantas? Mais de 200 só ano passado. Só ano passado. E só da Zig tu já fez quantas? Só da Zig uns 50 live shops. Pois é. E agora, quanto tempo depois que tu bateu o primeiro milhão no mês? Pois é. Não, e outra coisa, o pessoal às vezes pergunta, 19 mil leads no WhatsApp. O cara, cara, são 3 anos, 4 anos agora juntando leads. É muita coisa. 4 anos aprendendo, otimizando, plugando as ferramentas. Inteligência artificial chegou agora, a gente já está triturando assim, usando ela ao nosso favor. Então, o tempo todo, a gente tem que estar otimizando e buscando, meu irmão, senão a gente fica. O lojista, o que ele tem que entender é, meu irmão, tu tem tuas habilidades. Naquilo que tu é bom, melhora. E naquilo que tu não é bom, não vai querer aprender, não. Tem um cara lá que, com certeza, o básico dele vai ser infinitamente melhor do que tu passar 5 anos aprendendo aquilo ali. O que tu terceiriza hoje, Rafa? Cara, hoje eu terceirizo toda a parte de audiovisual, tipo vídeo, terceirizo, que são as minhas produções de criativos, né? Todas elas eu terceirizo por conta justamente disso. Eu percebi que um bom videomaker, se eu fosse deixar ele fixo na minha loja, ia me cobrar um valor que não compensaria. Com certeza. Terceirizo a performance e o tráfego pago com vocês, da Wolf. E terceirizo um pouco da parte de automações. Não tudo, mas uma parte. Eu tenho
uma parte interna, tanto de design como de automação, e outra parte eu terceirizo. Quando, por exemplo, volume de live, etc., quando é muito grande, eu acabo terceirizando. Sim. Do e-commerce, basicamente isso. E com certeza, para fazer essa máquina toda girar, tu tem muita gente envolvida dentro da Zig, né? São quantas pessoas hoje? Cara, ao todo, hoje do e-commerce, a gente trabalha só e-commerce 8 pessoas. 8. E contando com loja física? Contando com loja física, ao todo dá 22 pessoas. É porque assim, É muita gente, Rafa. muita gente trabalha híbrido, né? Uhum. Muita gente trabalha, um exemplo, o pessoal de estoque trabalha para as duas empresas. O pessoal do galpão para as duas empresas. Uhum. O pessoal do atendimento. Apesar de eu tentar separar, só que tem muito cliente que começa a jornada de compra pelo e-commerce e vai pegar o complemento na loja física. Ou quando vai retirar a mercadoria, compra também na loja física. E que isso tem muito a ver com aquilo que a gente falou no começo do Isso. papel que o off tem com o on, né? Então o atendimento também é o meu híbrido. Uhum. E esse, inclusive, é um conceito de Phygital, né? Não sei se você já viu falar sobre esse conceito do Phygital. A forma Me fala. que o físico e o digital se conectam. Ah, já ouvi Então, falar. Já ouvi Tu falar. começa, às vezes, a jornada de compra dentro do ambiente off, termina no on. Tu começa do on e termina no off. São complementos. Por isso é que não dá pra gente anular um ou outro da história de um ou de outro. E por isso é que, mais uma vez, os maiores cases que a gente tem na Wolf são cases que tem e-commerce e tem loja física. Isso é regra. Os nossos top 3 maiores clientes, todos têm os dois. Augusto, aproveitando, eu queria te fazer uma pergunta. Eu não sou host, não, mas Fica à vontade. fazer uma pergunta. Você pode. Eu tenho visto, não é meu caso, eu costumo falar só daquilo que eu conheço, que eu vivo, né? Mas eu percebo, cara, que tem uma galera que vende muito no marketplace. Vende muito no marketplace. Isso tem até uns 2 caras que eu conheço, os caras estão me ajudando a vender no marketplace. E eu estou ajudando os caras A vender por a marca. vender na marca própria. Só que são caras que não têm loja própria, certo? E qual, assim... Como assim? Eles não têm a marca deles? Ele- Não tem o eles- e-commerce? Eles têm um e-commerce próprio, só que eles não têm loja física, Ah, tá. certo? E são caras que vendem, tipo, volume de 500 mil mês De marketplace. marketplace. Que dica tu daria para esse cara começar com loja própria? Ele já tem muita experiência em e-commerce, mais e-commerce de marketplace. E é diferente a operação, hein? É totalmente diferente. E são caras que estão patinando muito para conseguir vender. Pergunta difícil essa, hein? Difícil, né? Pergunta difícil. Tu tá mentorando esses caras, é isso? Não, tem um cara que tá vindo para nossa mentoria nessa situação. A gente vai fazer um live shop desse cara, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar, digamos assim, um empurrão inicial pro cara. Só Tá. que tem todo o processo de... Já tem Instagram? Tem Instagram, Alimentado? alimentado. Bom público? Bom público. Quantos mil seguidores, mais ou menos? 10 mil seguidores. Já tá com meio caminho andado. Seria, ajuda o muito. caminho seria esse, né? É isso. Fortalecer Na minha opinião, esse cara ele tá abrindo e-commerce. do zero. Do zero. Pra mim é a mesma coisa que eu falaria pra um cara que tá abrindo e-commerce. Às vezes as pessoas perguntam, cara, o que eu tenho que fazer pra abrir um e-commerce? Constrói base de audiência. Primeira coisa. Primeiro, valida. Inclusive, já até te vi falando isso. Então, na minha opinião, a primeira coisa que você tem que fazer pra abrir um e-commerce é você validar produto. Esse cara tem o produto dele validado porque ele já vende marketplace. A partir desse momento, você constrói audiência. Não adianta que hoje dentro da internet ninguém vende nada sem conteúdo. Absolutamente nada. Ah, mas meu produto é muito bom. Não vai vender sem conteúdo, eu garanto. E assim, é um pré-requisito para entrar na Wolf hoje. É. Se a gente pega um e-commerce que o cara não tem produção de conteúdo recorrente, a gente não assume ele na empresa. Porque ele não vai conseguir ter o resultado que ele precisa ter para manter a operação da gente dentro do negócio dele. Então a dica que eu dou é: constrói audiência, trabalha de forma consistente conteúdo orgânico, deixa a tua base toda bem quentinha, abre tua loja, tenha um site de extrema qualidade, porque isso é pré-requisito para você fazer venda, e tenha esteira de produtos. Esses três passos que eu falei são sessões, através de conteúdo e tráfego pago, taxa de conversão alta através de público qualificado e um bom site, e ticket médio bom através de esteira de produtos e boas ofertas que não tem nada a ver com preço. É maravilhoso. Estamos alinhados. É exatamente isso que eu imagino. É um processo do zero, bicho. Total. E esteja disposto a investir Total. e saber que esse retorno sobre o investimento vai ser de médio e longo prazo. E é sofrido. É sofrido. Uma coisa que eu sugeri também para ele, a gente deve caminhar junto aí nos próximos dias, mas é pegar os produtos já validados no Coloca marketplace isso pra rodar. e meter no Google. Sacou? Sim. Coloca. Trabalhar isso em orgânico também. Isso, sim, Trabalhar isso em total. orgânico. Trabalhar isso em orgânico. Ele vai tentar fazer uma live shop bem enxuta, com os principais produtos, trabalhar com marketing de influência.
mapear quem são os influenciadores de repente que tem pets e tal. Tem até que ter cuidado, inclusive, Rafa, com jogar esses produtos em Google, porque ele vai jogar muita gente pro Mercado Livre dele. Porque se ele é grandão desse jeito no Mercado Livre, o SEO de Mercado Livre dele já tá no talo. Então a chance da galera tirar do site e jogar no Mercado Livre é muito grande. Então tem que ter um trabalho paralelo bem grande aí de social também. As duas coisas, tem que trabalhar juntas. Vai usar o que lá, Trey? Trey. Mas principal, hoje ele tava na loja integrada, mas eu acredito que ele vai para Trey por conta das limitações da loja integrada. Mas sem sombra de dúvida, o caminho é esse. Não tem. Aquela coisa, não tem mistério e não tem mistério. Não tem mistério porque não existe nenhuma mágica. Mas o mistério é que você precisa trabalhar muito. Exige muito trabalho. Eu diria que o mesmo trabalho de quem tem uma loja física, que quer montar um e-commerce, é o inverso também. É o inverso de quem tem já um e-commerce no marketplace e quer montar um e-commerce. Só que ele tem uma vantagem. Que ele já entende digital, né? Ele já entende do mecanismo que vende online. Das transportadoras, dos fretes, já tem etc. operação logística. Já tem operação e para ele vender esse volume, a operação logística dele é muito gorda, né? Muito robusta. É isso aí. Então... E uma coisa que é importante frisar também é que muita gente pensa que quando vai abrir um e-commerce, tá abrindo um braço daquilo que já tem, né? Seja uma loja física, seja um marketplace. Não sei qual é a tua visão sobre isso. Vai falar, mas na minha opinião, se você está abrindo um e-commerce e você já tem uma loja física, você está abrindo uma empresa do zero. Porque é uma operação totalmente diferente. Tu não está falando de uma operação que depende da tua loja física. Tu está falando de uma operação que tem estrutura logística diferente, estrutura de gente diferente, estrutura de marketing diferente. O conceito do marketing é o mesmo? Mas a plataforma de marketing de uma loja física e de uma loja online, a forma que tu te comunica, é totalmente diferente. Dentro do digital, tu vai precisar convencer o cara a fazer uma compra sem nenhum tipo de assessoria de vendedor. Quem que é o 1 a 1 de uma venda no e-commerce? É o site, pô. Quem que é o 1 a 1 de uma venda física? É o teu vendedor. E dentro do site tu não tem vendedor. Tu tem site. E, bicho, é impressionante como os públicos são diferentes. Outros. Né? É outro cliente. É por isso que a venda da loja física, quando você abre um e-commerce, ela não cai. Porque o cara que compra na loja física, ele vai continuar comprando na loja física. Total. E é muito comum, teve um grande home center em Pernambuco, que me procurou e disse, investi 150 mil no e-commerce, os caras já faturavam 10 milhões mês em loja física e o e-commerce não vendeu nada. Porque eles acharam que a gente é muito forte na loja física, quando eu montar um e-commerce, vai ser mais uma opção para o meu cliente. Só que não é. Sacou? É exatamente isso que você está dizendo. Principalmente, eles, em alguns pontos, eles se complementam. Eles vão ajudar a fortalecer marca. O cara sabe que se comprar e der uma merda, ele tem uma loja para ele reclamar. Isso gera uma sensação de segurança pro cara. E ele vai lá, né? Ele vai lá. Isso. Então, assim, gera... Em alguns pontos, eles se complementam. Só que a operação, meu irmão, é completamente diferente. Total. Estrutura a forma de se comunicar com o cliente, a forma de gerar experiência para o cliente. Sim. É completamente tu quer ver um diferente. exemplo disso? O cara que vai comprar na tua loja física, qual a objeção que ele tem? Que tipo de pergunta cara, que ele faz? Quando o cara entra, quando o cara para o carro, o cara sai de casa, ele estaciona no meu estacionamento e ele já desce do carro e entra na minha loja física, o nível de objeção dele é baixíssimo, meu irmão. Ele foi até ti, né? É baixíssimo. Ele só precisa encontrar o produto, até o preço para de ser uma objeção para esse cara. Se ele encontrar um produto que ele visualize e diga, cara, esse produto vai ficar bacana na minha sala, no meu ambiente, acabou. Ou seja, é por isso que quem trabalha com loja física é tão importante a demonstração do produto. É tão importante a vitrine, é tão importante esse produto estar bem... Tem tipo um showroom, né? Isso, esse produto tá bem exposto. Porque a exposição, cara, o cara que foi na loja física vai comprar com os olhos. Sim. Ponto. Sim. Agora no e-commerce, meu irmão, as objeções são, cara, cada taxa de conversão média hoje do Brasil é o quê? 1,5%. 1%, ou seja, a cada 100 visitas, uma venda. É a meta que a gente tem, né? Na loja física, nossa taxa de conversão, a cada 10 visitas tem 8, 7 vendas. O cara tá dentro da tua loja, pô, difícil ele sair sem comprar. O cara só sai sem comprar, Augusto, se a gente não tiver o produto. Ou se, não no teu caso, né? Ou se a loja tiver um atendimento ruim, pô. Sim, vendedor se o cara for mal atendido, se ele se sentir ali que ele não foi bem atendido. Sim. Que o mínimo que o cara exige quando o cara sai de casa hoje, que entra numa loja, é ser bem atendido. Se isso não acontece, o cara não compra. Mas o pior é que na maioria das vezes não acontece, né? Por incrível que pareça. Mas quer ver como essa questão do marketing, que mais uma vez a gente falou no começo, do online pro off, tem tudo a ver?
Tu falou que é muito importante o cara ter showroom na loja física e o produto tá bem exposto para ele comprar, certo? Da mesma forma que se o cara entra no site, o produto dele não tá bem exposto e ele não tá mostrando percepção de valor agregado dentro do produto, o que acontece? Taxa de conversão vai pra lona. O conceito é o mesmo, só que um é loja física e o outro é e-commerce. E a quantidade de objeções de e-commerce é muito maior que de loja física, como tu falou. Então o nível de consciência que a gente tem que levar pro cara através do site é muito maior. Sem sombra de dúvidas é maior. A gente tá caminhando pro final, a gente tem mais 9 minutinhos. Me fala uma coisa, quando tu foi contratar o Wolf, eu lembro, inclusive fica aqui o agradecimento ao Di, né? Eu lembro que tu falou que só queria contratar alguém para gerenciar o teu e-commerce, pré-requisito era ser aluno do Diego. Além disso, hoje, que tipo de dica que tu dá, além de ser aluno do Diego, né? Que tipo de dica que tu dá para o lojista que quer contratar uma aceleradora? Que tipo de negócio que ele tem que contratar? Qual que é o pré-requisito? É organização? É consciência? É conhecimento técnico? O que tu avaliaria se tu fosse contratar hoje? Cara, o principal ponto de avaliação, sem sombra de dúvida, é o que eu digo sempre. Você tem que ter profissionais que estejam mais preocupados com o teu resultado do que você mesmo. Ponto. Um exemplo, você vai contratar um personal trainer. Meu irmão, eu quero um cara que se incomode com a minha falta de treino mais do que eu mesmo. Uhum. Porque esse cara vai encher meu saco. Esse cara vai dizer, Rafa, cadê você? Vai. E é para isso que a gente contrata esse tipo de profissional. Só para isso. Porque ele está mais preocupado com o meu resultado do que eu mesmo. E quando eu tenho pessoas dentro do meu negócio, meu irmão, que estão mais preocupadas com o meu resultado, até do que eu mesmo, me cobrando, feito vocês fazem. Cara, a taxa de conversão caiu. O que a gente faz? Vamos marcar uma reunião. Quando eu vejo esse nível de acompanhamento, esse nível de cuidado, de querendo estar sempre um passo à frente para não deixar o meu resultado. Porque, cara, é o meu resultado. Uhum. Não é o teu resultado, é o meu. Você está se preocupando com o meu resultado. Então, quando eu tenho profissionais, mesma coisa, eu tenho lá, o mesmo cuidado que eu vejo que vocês têm, é o que eu vejo que o meu videomaker tem lá. Cara, parece que o cara tá gravando para ele. Uhum. Isso é o quê? Preocupação com o meu resultado. Então, todo profissional, bicho, eu tento medir isso. O nível de preocupação dele, o nível de comprometimento dele e de preocupação com o meu resultado. Aí não tem como dar errado. Ele não precisa ser o melhor gestor de tráfego. Uhum. Ele não precisa ser o melhor videomaker. Mas ele precisa ter pertencimento do meu negócio. Ele precisa se preocupar com o meu resultado mais do que eu mesmo. Senso de responsabilidade, né, daquilo que ele faz, né? Isso aí. E agora, pro cara que vai abrir uma loja hoje, o que ele tem que fazer? Passo 1. Sabe nada de e-commerce, já vende muito no físico. O que ele tem que fazer primeiro para abrir o e-commerce e não falhar? Cara, a primeira coisa, antes de abrir um e-commerce, profissionaliza o teu posicionamento em Google e em redes sociais. As pessoas às vezes querem abrir um e-commerce, mas eu vou abrir o Google Meu Negócio dessa pessoa e a foto que tem lá é a foto de um caminhão estacionado na frente do ponto dele. Acontece muito. Entende? Então, assim, antes de qualquer coisa, faz o dever de casa. Como é que está teu posicionamento no digital, pensando em atrair clientes para o teu negócio físico? Porque se tu não está fazendo isso, como é que tu vai atrair clientes para o teu negócio digital? Uhum. Tu não está fazendo o básico no digital. Então, antes de qualquer coisa, posicionamento em Google, porque Google, tu sabe disso, as pessoas na jornada de compra, bicho, Google é fundamental. As pessoas entram muito mais no Google quando querem comprar algo do que no Instagram. Intencionalidade, né? Intencionalidade, entram com intenção de compra no Google. Tá bem posicionado no Google? Maravilha. Vamos agora criar um mecanismo aqui para atrair clientes qualificados através das redes sociais. Porque é esse processo de atrair esse cliente, de aquecer esse cliente, que tu vai conseguir jogar dali esse cliente para ele comprar no teu site. Se tu não tem isso, vai ser extremamente caro a operação do teu e-commerce. Porque tu vai contratar o Wolf, né? tu vai contratar o Wolf, tu vai meter lá 50 mil reais em tráfego, vai ter um ROAS de 2 e tu vai botar a culpa na Wolf. Uhum. Na Wolf não, que a gente nem pega um projeto assim. Pois é. Mas, ó, tu falou uma coisa, antes de eu dar uma dica também para um lojista, que tu traduziu direitinho a jornada de compra que está acontecendo hoje em dia. A gente percebe que os 2 primeiros pontos de contato do comprador do e-commerce acontecem via rede social e o último contato, em 90% das vezes, acontece em Google. O cara trabalha a nível de consciência, posicionamento de marca na rede social e, por fim, ele vai com a intencionalidade de procurar pela marca ou pelo produto no Google e acaba comprando. E eu vou dar uma dica também para o cara que é lojista e que quer escalar a operação, que é te seguir no Instagram.
Fala pra gente onde é que esse cara te encontra, qual que é o teu Instagram. Inclusive, vou deixar aqui já o meu feedback, inclusive, sobre o Rafa. Cara, esse Instagram, ou desculpa, esse podcast vai para o ar em fevereiro. Vai pro ar em fevereiro. Então, 2 dicas. Primeira, me segue. Segunda, vai pro nosso Live evento. Shop. E vai pro nosso Live evento, Shop lá Pro. em Recife, né? É isso. Que inclusive a Wolf Era vai essa tá a lá. dica que eu ia dar agora. O Rafa é hoje o maior especialista em live shops do país. Tu te considera isso também, né, Rafa? Cara, hoje eu sou obrigado a me considerar. Por Não, conta mas dos mas não resultados. tem ninguém. Não tem ninguém. Eu nunca vi um especialista em live shop para e-commerce. Na verdade, tu trouxe o conceito do infoproduto todo para dentro do e-commerce. Então, me sinto muito honrado em ter o Rafa lá dentro da Wolf, cara que ensina, inclusive, os nossos outros clientes. Já deu aula para os nossos clientes, dá aula para clientes da Rocket também, para muita gente. Tem a mentoria dele, inclusive, ele vai deixar o Instagram dele. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Fala pra gente o teu @. Fala um pouco sobre o evento, o que vai ser, e fala um pouco sobre a tua mentoria também, como tu ajuda os lojistas aí. Então, meu @rafasantos.ls, dá uma seguida lá. Agradecer aqui ao Wolf, ao Augusto, pelo convite. Me sinto também muito honrado em participar. Sei que é um momento muito importante aí para o Wolf esse ano 2024, cheio de desafios. Contem comigo. E nesse Contem Comigo tem um evento que o Augusto já se colocou à disposição e é um dos nossos apoiadores do evento Live Shop Pro, que é o maior evento para live shop do Brasil, que vai ter a sua primeira edição 2024 realizada em Recife, nos dias 1 e 2 de março. Deve ser, inclusive, o maior evento de e-commerce do Nordeste, não? Eu nunca fui para um evento de e-commerce do Nordeste. Cara, não sei. Eu não tenho esse conheço. dado, mas sem sombra de dúvida é o maior live shop do Brasil e assim, mais direto, um público extremamente qualificado. Uhum. A gente é muito seletivo nas pessoas que a gente leva tanto para estarem conosco no evento, todos, absolutamente todos. A gente conhece o trabalho dos palestrantes que vão estar lá, das pessoas que vão estar participando dos painéis, que vão estar nos apoiando, como também a gente está sendo seletivo até nas pessoas que vão estar participando do evento. Inclusive, a gente pode gerar um cupomzinho para quem assistiu o podcast. Pode ser. Tu acha? Pode ser. Vamos Te gerar gera o cupom e deixa aqui na descrição. Vou gerar um cupom que vai estar aqui na descrição em algum lugar desse vídeo. Eu coloco o vídeo a gente coloca o vídeo no ar antes também, qualquer Fechou. coisa. A gente põe antes. Fechou. E tua mentoria? E sobre a minha mentoria, para você que quiser de repente fazer uma análise conosco, porque na nossa mentoria hoje, Augusto, assim como você tem os seus critérios, né, Claro. para trazer alguém para tu acompanhar no teu processo da aceleradora, a gente também busca entender em que momento esse lojista está. Se a gente entende que ele está justo nesse momento de, cara, eu quero escalar no digital, eu quero plugar isso no meu negócio, eu quero pegar essa expertise de vocês. A gente tem hoje um grupo com 45 lojistas, onde tem uma equipe, a fim de quê? De acompanhá-los em todo esse processo de escala no digital, tendo o live shop como seu principal mecanismo, certo? Perfeito. Tem negócios que conseguem fazer 10, 12 live shops no ano, tem outros que fazem 6. Sim. Só que live shop é só um mecanismo de tantos esses outros que eu acabei falando aqui. Que inclusive a gente tem clientes na Wolf, além da Zig, que foram mentorados teus e que super funcionam. Tá aqui o meu testemunho de que realmente funciona muito bem. E para quem for gestor de tráfego profissional de marketing digital, indique para seus clientes, porque ajuda muito, facilita a nossa vida. Então façam isso. Rafa, muito obrigado. É isso aí, coração. Augusto, meu irmão. O primeiro de muitos que a gente vai gravar ainda, viu? Uma Tamo honra. junto, obrigado. Espero que a turma tenha gostado, tenha Que ajude acrescentado. bastante. E a dica final, pega um insight. Que você pegar aqui, que você colocar em prática, vai valer a pena aí pro teu negócio. Vai ajudar, vai aplicar sim. Fechou. Fechou?